Pessoal, vocês vão assistir agora uma entrevista com o Patrick Carvalho. Patrick tem uma história bem interessante que vem muito de uma condição difícil de vida e ele teve a aprovação em vários concursos. Você vai descobrir todos eles, todos esses concursos que ele passou e qual cargo que ele ocupa agora. E tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então já aproveita, já dá aquele like no vídeo, acompanha com a gente até o final, porque ele vai não apenas contar a trajetória, mas ele vai trazer algumas informações muito práticas sobre o que ele fez para ser aprovado num período de tempo tão curto, né? E com certeza vai te ajudar. Se você colocar em prática alguns conselhos que ele deu, certamente você vai encurtar a sua aprovação. Beleza? Aproveita a entrevista aí. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do João Mendes Entrevista. Hoje eu tenho aqui um convidado que vai novamente trazer a sua trajetória, os seus métodos de estudo, o que que ele fez, o que que ele não fez, o que que ele fez que deu certo, o que que ele fez que não deu tão certo. Tenho certeza que vai ser uma experiência bem legal. Patrick, cara, obrigado aí por ter aceitado o convite e obrigado por estar aqui gravando essa entrevista que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Eu que agradeço a oportunidade, ao menos eu agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha história. Espero que seja uma história que venha incentivar pessoas que estão trilhando o caminho que eu trilhei nos últimos anos. É um prazer conhecer o senhor novamente, porque o senhor já foi meu professor de Direito Constitucional há alguns anos, em temas avançados, e eu lembro que foi uma experiência didática incrível. Eu que agradeço a oportunidade. Muito legal. Patrick, eu vou começar de trás para frente, né? Eu vou pedir para você falar qual é o teu cargo atual, antes de a gente começar lá do início, né? Então, só para o pessoal saber quem você é, quem é o Patrick hoje profissionalmente, né? Hoje, eu sou promotor de justiça substituto do Estado de São Paulo, aprovado no concurso 95, que foi o último concurso que finalizou. Fomos poucos aprovados e aprovei o Deus que eu pude ter a oportunidade de ingressar na instituição, a qual hoje eu tenho uma admiração e um carinho enorme nesses quase um ano de história dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito bom, legal. Então, parabéns aí pela aprovação. Vamos lá, vamos começar. Cara, como é que foi a tua trajetória? Eu vou te fazer aqui uma série de perguntas para te deixar à vontade, né? Assim, quando você fez direito, primeiro, fazer direito sempre foi o foco, ou você de repente começou a fazer uma coisa, ou mudou? E quando você fez direito, você já queria ser promotor de justiça? Esse foi um sonho que surgiu depois? Você queria, de repente, alguma outra carreira e depois mudou para MP? Enfim, como é que foi aí esse processo da faculdade? Você começar ali na faculdade, depois de formado, até chegar aí na carreira. Bom, para contextualizar, eu tenho 28 anos, eu sou de 96, então essa decisão de faculdade eu tive que tomar ela em meados de 2013, em um contexto totalmente diferente hoje de cursos de nível superior. Ainda era famoso o curso presencial, e não só em cursos que hoje ainda são presenciais, mas todos, não existia modalidade virtual acessível no interior. Eu sou do interior de Minas, uma cidade chamada Formiga, uma cidade ali de 60 mil habitantes, literalmente uma cidade do interior, 200 km de Belo Horizonte, uma cidade bem acolhedora, que eu sinto saudade, toda a minha família é de lá. E eu sou filho de pessoas simples, humildes, nunca me faltou nada, mas também nunca foi uma situação financeira que eu pudesse estar dedicado aos estudos. Então, desde os 14 anos, eu trabalho fora de casa. E meu pai, muito simples, ele falava que o filho de pessoas com poucas condições financeiras, vulgo pessoas mais pobres, igual eu fui, só tem duas opções na vida: ou fazer contabilidade, na visão dele, ou direito. Olha só. Então, com 2013, eu com 17 anos, meu pai virou para mim e falou assim: olha, ou é contabilidade ou é direito, você sabe. Gostava muito de matemática, tinha uma afinidade, mas assim, olha, vou fazer direito. Então, assim, não foi nada de sonho, nada de, olha, desde pequeno eu queria fazer direito. Não. Meu pai me deu duas opções e falou assim: não, você quer qual das duas? Eu já conversei com alguns amigos aqui e te resta isso. Meu pai tinha nível fundamental, quarta série incompleta, não tinha muitas condições de pagar uma faculdade para mim, nem minha mãe, né? Ambos trabalhavam em casa como artesão, produzindo artesanato, que é muito comum na nossa cidade, eu ajudava ali desde pequeno. Bom, vamos para o direito então.
E nesse período eu trabalhava o dia todo já. Minha vida, no questão de trabalhar, começou aos 14 anos fora de casa, mas antes dos 14 anos eu já ajudava em casa na produção de artesanato, que é o que meu pai até hoje fabrica. E eu trabalhava o dia todo nesse período fora de casa, numa empresa de um parente, e à noite eu estudava, no terceiro ano. E eu vi que aquela forma de lidar com a vida não conseguiria uma boa nota. E ali a gente fala do Enem, que em 2013 era a oportunidade que eu tinha de ingressar na faculdade através de bolsa. Então, troquei, abri mão de trabalhar o dia todo, trabalhei meio período, voltei para o ensino normal, que é o ensino matutino, e fiz o Enem. E ali eu consegui uma bolsa pelo ProUni, na faculdade da PUC, PUC Minas, e na minha cidade não tem, mas do lado tinha uma unidade avançada, que era o campus de Arcos. Então, eu sou bolsista do ProUni e comecei minha faculdade de Direito em 2014 por esse fundamento. Meu pai me deu duas opções. E no decorrer da faculdade, eu tinha 17, 18 anos. E no segundo mês de faculdade, eu lembro de ver um comentário, ver alguns colegas comentando, ver um anúncio de uma excursão em um poste na minha cidade, literalmente, falando sobre um concurso para agente penitenciário. Eu não tinha a menor noção do que era agente penitenciário em 2014. Eu sabia que trabalhava como preso. Não sabia salário, não sabia qual que era a dificuldade interna e externa da profissão, perspectiva, nada. Só vou fazer essa prova. E essa época era uma época que eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade de noite, então eu tinha que acordar 4h30, 5 horas da manhã para estudar antes do trabalho para esse concurso. Eu estudei ali cerca de 3 meses, não Tra- era tão para a Polícia trabalhando com, Penal. trabalhando com o seu pai ainda. Não, nessa época eu já trabalhava de embalador de supermercado. Tinha Tá. uma rede de supermercados na nossa cidade e eu trabalhava lá o dia todo, saía. Eu lembro que a gente pegava um ônibus para ir para a cidade ao lado, onde fazia faculdade, e voltava desse ônibus. Inclusive, no sábado, a PUC tradicionalmente também tinha aula. Então, no sábado, eu estudava na parte da manhã e trabalhava na parte da manhã, na parte da tarde até 8 horas da noite. Era bem desgastante nessa época. É. Mas o tempo de estudo que sobrava era de 5 a 8 horas da manhã. E nesse tempo eu estudei, fevereiro, março, salvo engano, até abril, quando eu fiz a prova para policial penal. Na época era agente penitenciário. Fiz, fui aprovado. Eu não tinha essa noção de concurso público que eu tenho hoje, então eu não sabia de prazos, eu não sabia de etapas. Literalmente fiz a prova. E deu certo. Durante 2 anos eu aguardei a nomeação, né? São várias etapas, um concurso um pouco lento, até que no final de 2016, né, 2 anos e meio após a realização da prova, eu fui nomeado como agente penitenciário em Minas Gerais. Na minha turma, eu fiquei em segundo lugar e pude escolher a cidade que eu queria trabalhar, que era a mesma cidade que eu fazia faculdade, que era Arcos. Nesse meio tempo aí, entre 2014 e 2016, eu saí desse supermercado, me surgiu uma oportunidade no escritório de advocacia e eu fui estagiário durante 2 anos ali nesse escritório. Abro mão do estágio em prol do concurso, sou efetivado na carreira, isso eu tinha cerca de 19, 20 anos de idade, e começo a exercer a profissão. E é ali que eu começo a entender a profissão, a questão de aspecto remuneratório. Era na época, eu lembro que era praticamente R$ 4.000, e a gente está falando de um salário mínimo que na época eu acho que era R$ 800. Então era 5 salários mínimos. Para mim isso era incrível, era o ápice da minha vida. Nunca mais precisaria preocupar com dinheiro. Era meu sonho. Eu lembro que meu sonho era ter uma moto. Na época era uma CB300 branca. Mas se eu tiver uma CB300 branca, para mim, eu tô feliz na vida. Eu morro em paz. E isso são os sonhos, né, de 18, Zerei, 19 anos. zerei a vida, né? Zerei a Zerei vida. a vida. Eu falei assim, tô ótimo. Agora eu construo uma casa. Interior do custo Cara, de vida é bem mais acessível, viu? Então, se você tá ouvindo, na época, esse salário para uma cidade interior é diferente de você morar na capital, por exemplo. É bem diferente. Então eu fiquei super animado. Mas eu sempre fui uma pessoa com ambição. Eu nunca me acomodei. E ali no meio dos policiais penais, dos agentes penitenciários, eu ainda estava fazendo faculdade, eu estava na parte final da faculdade. Era um sentimento de insatisfação geral com a perspectiva financeira, porque é uma carreira dentro do poder executivo, e isso pautou minha vida por uns 8 anos. E vocês vão entender. Quem está prestando concurso ou quem já está dentro do poder executivo sabe, pelo menos ali no estado de Minas Gerais, que era complicado a situação de reajuste salarial. Então, esse salário de 4.000 lá em 2016, ele era bom. A gente está falando de 5 salários mínimos.
Só que esse salário ele continuou até alguns anos atrás no mesmo patamar, o que hoje já seria 3 salários mínimos. Seu poder aquisitivo cai, o salário não corrige, você depende de um movimento político enorme para uma correção salarial. E isso afetou muito a questão de permanecer na carreira. E eu vi a satisfação geral, o ambiente prisional é um ambiente complexo do ponto de vista psicológico, principalmente considerando o cotidiano, que às vezes é uma situação de estresse contínuo, a relação com colegas de trabalho às vezes é complicada, porque todos estão naquela situação de estresse, não é um ambiente propício a você continuar por longa vida nele. Até por isso tem aposentadoria especial e tudo. Você lida 24 horas, eu trabalhava em plantões, com risco de fuga, risco de subversão à ordem, risco de falha em segurança que pode resultar numa rebelião. São vários riscos. E ali a gente, por vezes, estava em quantitativo menor que necessário, uma ausência de estrutura, enfim, vários problemas. Eu vi que todo mundo ali estudava. A maioria das pessoas queriam sair. E quando eu estava no último ano de faculdade, a gente já está em 2018, eu lembro que eu sentei com minha antiga noiva, hoje esposa, e falei assim, ó, eu tenho 3 opções, não sei o que que eu faço. Ou eu estudo e faço a monografia, ou eu faço a prova da ordem, ou eu vou fazer concurso de novo. Ela falou. Aí eu fui raciocinar, falei, ó, a prova da ordem tem 3 vezes no ano. Monografia eu posso apresentar no próximo semestre. Deixa eu ver se tem algum concurso. E naquele tempo, o edital do concurso da Polícia Civil de Minas, de delegado, estava em aberto. E de forma muito pontual, era um concurso que não precisava, hoje precisa, tá bom? De experiência jurídica. Então eu poderia fazer ele assim que eu me formasse, assim, eu poderia tomar posse assim que formasse. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar em fevereiro de 2018 e fiz a prova objetiva, que foi em junho de 2018. Foram 4 meses de estudo e todas as vezes que eu me dedico a estudar, eu falo que é tipo um modo caverna. Literalmente, eu faço um corte na minha vida do aspecto social, do aspecto de descanso, do aspecto de prioridades, até do aspecto financeiro, para que eu consiga me dedicar ao máximo naquilo. E eu tenho uma sensação de se eu não estiver estudando, eu me sinto mal. Então é cansativo quando eu resolvo estudar, porque eu me cobro muito. E nesses 4 meses de estudo eu consegui ser aprovado em primeiro lugar, na prova objetiva de Minas, Para delegado. para delegado da Polícia Civil. Acho que tinha uns 30 mil inscritos, alguma coisa assim. E eu consegui ser aprovado em primeiro lugar. Mas aí eu já conheci um pouco de concurso público. Eu sabia Qual, ler edital. qual ano foi isso? 2018. Eu Tá. estava no nono período da faculdade. Então, eu já sabia ler edital, eu sabia que tinha mais etapas, eu sabia que concurso só termina o dia que sai sua publicação no Diário Oficial, que pode dar muita coisa errada no meio do caminho, que pode demorar muitos anos. Então, olha, fiquei feliz, né, aprovado, mas eu sabia que o caminho seria longo. E foi, segunda etapa, 2 meses após, também foi aprovado. Prova oral 2 meses, ou seja, em outubro de 2018, eu faço minha prova oral e sou aprovado no concurso delegado da Polícia Civil. Corri para apresentar minha monografia, porque eu não tinha feito ela ainda, e eu formo na faculdade em janeiro e tomo posse na carreira de delegado em junho de 2019. Então eu falo que se por algum momento na faculdade eu tivesse sido, às vezes, um pouco desleixado, sem compromisso com a faculdade, tivesse tomado uma dependência ou recuperação, não teria como eu ter tomado posse, porque eu não teria concluído o nível superior. Então deu certinho. Em janeiro eu finalizei a faculdade, junho eu começo na carreira. Começo na carreira numa cidade do interior, uma cidade chamada Pitangui, para quem conhece Minas Gerais, é uma cidade histórica, cidade muito pequena, de 25 mil habitantes. Ali eu fico 6 meses, é uma profissão que eu me apaixonei desde o primeiro dia de trabalho lá em Pitangui. Entrei na profissão com 22 anos, então eu tinha um pouco de medo pela idade, a gente lidava com equipes às vezes um pouco mais velhas, mas de pouco em pouco e tendo uma sabedoria na gestão de pessoas, eu fui conquistando meu espaço. Depois de 4 meses em Pitangui, eu volto para Arcos. Novamente eu venho a trabalhar em Arcos, fui policial penal e aí durante 5 anos eu fui delegado de polícia ali. E curioso que por vezes eu já tinha aprendido, eu já cuidei, né, vamos dizer, da pessoa no sistema carcerário, ela tinha sido solta, eu volto e prendo ela como delegado. Então foi um ciclo bem repetitivo nesses 5 anos. E ali, na atuação como delegado de polícia, eu
profissão que eu sou apaixonado, gosto demais, me encantei desde o primeiro dia. Eu era uma pessoa que gostava de resolver situações, sempre fui focado em resolver problemas que a instituição tinha dentro da minha realidade. Lógico, a gente tem problemas estruturais dentro da instituição que eu não conseguia resolver, porque dependia de forças políticas externas, dependia do poder executivo, mas o que estava no meu alcance para Arcos, eu fiz o máximo possível. Não só no aspecto de vista estrutural, mas de organização, mas também de metodologia de investigação, criando um cenário onde fosse viável a gente, pelo menos, concluir procedimentos que fossem de maior complexidade, maior impacto. Além de uma área social junto à população, que eu lembro que foi muito impactante. Durante os 5 anos que eu estive ali, eu fiz 4 natais solidários. Então, no final de ano, a gente juntava a equipe, as empresas, as instituições, e a gente conduzia o Natal Solidário ali na cidade, fora ações durante o ano. Então, eu dividia tanto o aspecto social da carreira, que era uma aproximação com a população, como também um aspecto de gerência de pessoas e de investigações. Eu falo que hoje, naquela época, quando eu atuava como delegado, infelizmente, hoje a gente sabe que a quantitativo de crimes praticados por dia e o efetivo das polícias, às vezes, é desproporcional. Então, a gente, às vezes, tem que trabalhar com um pouco seletivo, buscando responder crimes que dão impacto social, não por prestígio, mas para tentar impactar a população, que há uma efetividade quando a situação é grave, quando a situação é drástica. Então, por isso, todos os crimes de homicídio foram apurados, todos os crimes envolvendo violência ou grave ameaça tinha investigação em avançadas ou finalizadas, e a gente teve o nosso reconhecimento ali na cidade de Aço nesses 5 anos. E, novamente, começo ali a exercer a profissão, aquela coisa do poder executivo, da defasagem salarial volta a complicar, eu me caso, a gente pretende constituir família, e eu opto, e até por perguntas de pessoas, a começar um curso preparatório focado para o concurso da Polícia Penal. Algo bem caseiro, algo bem para a população de Formiga e Artes, eram aulas presenciais ali. Durante cerca de um ano, eu trabalhei na preparação de alunos que queriam ingressar na Polícia Penal, igual eu tinha ingressado. Foi uma época boa, uma época de aprendizado, uma época que eu abri o olhar para uma responsabilidade minha, pela minha história, junto com as pessoas que ainda não tinham sido aprovadas ou que viam no concurso público uma chance de ser aprovadas e melhorar a vida. Então eu sei que eu servi de inspiração, espero continuar servindo para pessoas que às vezes vieram de situações financeiras semelhantes à minha e conseguir, às vezes, uma estabilidade, um reconhecimento e uma tranquilidade financeira, estabilidade financeira para conseguir avançar e estruturar toda a sua vida. Eu trabalhei com isso cerca de um ano e meio, período de pandemia, a gente tinha ali, eu lembro de dar aula com o Face Shield ali presencial, porque não poderia ter muito contato, também algumas aulas virtuais, mas novamente voltou a chama do concurso. Eu lembro que eu continuaria nesse caminho ou iria voltar para concurso? Eu sempre gostei de estar aqui, sentado numa sala, eu sozinho, um computador e uma matéria para aprender. Sempre fui uma pessoa que gostou disso. Foi sacrificante? Lógico que foi. Gostoso é você estudar 3 horas por dia quando você não tem nada para fazer. Agora, numa preparação de concurso, e aí a gente fala de magistratura e Ministério Público, você tem que estudar, vamos dizer, se possível, todas as horas, todos os dias. Aí ele deixa de ser prazeroso para ser uma obrigação. Aí começa a ficar um pouco cansativo. É, Mas eu sempre gostei. Nunca foi um sacrifício enorme ter que estudar. Então isso me ajudou muito a manter a constância nos estudos. E naquela decisão de concurso ou continuar a vida acadêmica, eu optei por concurso. E eu vi que, eu pensei, vamos ver o que que eu faço. Eu já tinha experiência jurídica, né? Eu já era delegado há quase 3 anos. Eu fui vamos dizer, de forma curiosa, digitei no Google e vi. O concurso TJMG para magistratura estava com o edital aberto. Mas, gente, é muita coincidência. Toda vez que eu resolvo estudar, parece que tem alguma coisa interessante para fazer, principalmente por ser no meu estado natal. Comecei a estudar para magistratura, do zero, tinha, vamos dizer, alguns anos que eu não estudava para concurso público. Para concurso de carreira jurídica complexa, eu ainda não entendia muito bem a dinâmica, né? Mas sabia onde procurar informações, no caso era edital. E estudei bastante para a prova objetiva, fui aprovado nessa prova objetiva do TJMG em 2022, salvo engano. Continuei estudando, fui aprovado na discursiva
e o concurso aí. E nessa época eu conheci o senhor, né, professor? Eu acho que na turma ali voltada à prova discursiva do Isso. TJMG, a gente fez contato com o senhor se dispôs a dar aulas para nós. A gente tinha uma perspectiva de uma profundidade teórica grande no direito constitucional, voltada para os direitos humanos, a parte hermenêutica, e eu lembro que o senhor nos ajudou ali a compreender. Fui aprovado, comecei a fazer todos os concursos da região aqui próximos, aguardando, né? A gente sabe, concurso é resultado, recurso demora, então fui fazendo provas no TJ Santa Catarina, TJDFT, inicialmente só magistratura. E eu estava na fase de sentenças do TJ de Minas, o concurso foi anulado. Voltamos para a discursiva. Faço a prova novamente e sou aprovado na discursiva novamente. Então eu estava só, é o meu primeiro concurso, é meu xodó, vai dar certo. Eu estava muito confiante. E nisso eu estava fazendo outros concursos, fui reprovado nas sentenças de Santa Catarina, fui reprovado na discursiva do Distrito Federal, fui aprovado nas sentenças do Espírito Santo. É um concurso que está em aberto até hoje. Eu aguardo a convocação para oral. Se eu vou fazer ou não, acredito que eu não irei fazer, que eu vou continuar na instituição atual. Mas o concurso TJ ainda estava em aberto, sempre foi aquele ponto. E entre várias provas, eu fiz provas no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, uma prova, na verdade. E um colega, um amigo muito próximo, fez a prova de São Paulo, 94. E ele falou assim: olha, quase deu para ele, faltou décimos, assim, uma situação que me deixou muito chateado por ele. Ele falou: olha a prova aí, dá para fazer, não dá? E eu estava vindo da magistratura em 2 anos de estudo, e eu falo que depois de um ano, o fator sorte ele diminui bastante. Ainda Claro. precisa, mas eu falo que tempo de estudo significa desnecessidade de sorte. Quanto menos tempo de estudo, mais sorte você precisa. Quanto mais tempo, menos fator sorte. E Boa. eu tava em alto, eu tava, vamos dizer, voando em questão de condicionamento mental de estudo. Não tem como a gente sentar hoje e falar assim, ó, começa estudando aqui, você vai estudar 8 horas por dia. É gradativo, é igual academia. Eu sempre falo que é igual academia. Esteira. Você começa caminhando, corre, pede a resistência, vai, até chegar a um ponto que, se você tiver disponibilidade, você consegue estudar 7, 8 horas em bom ritmo todo dia. Mas isso é devagar, isso vem com o tempo. E nesse contexto, eu olhei a prova do concurso e falei assim, engraçado. É um concurso que o conhecimento de magistratura ele é muito bem aproveitado. Eu preciso só afunilar meu conhecimento para alguns pontos, principalmente peças e direitos difusos. E foi o que eu fiz. Ali em 2023, meu filho já tinha nascido, meu filho estava com alguns meses e a gente foi para São Paulo fazer a prova da primeira etapa do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu estava aguardando resultados de. Eu lembro que a gente foi conversando muito, eu e minha esposa no caminho, pensando se em Minas Gerais eu iria ser chamado, que eu estava aguardando a correção de sentenças, muito confiante. E eu lembro de a gente estar ali brincando em São Paulo, passeando com o nosso filho, tirando fotos. E eu lembro da gente conversar muito sobre o futuro nesse ponto. Será que agora deu certo? Aquele concurso lá de Minas, que é tipo uma caverna do dragão que você tá nele há vários anos. Será que agora vai? Não tem saída, né? Não tem saída. A hora que você acha que acabou, volta. Era terrível. E eu fiz a primeira etapa, fui aprovado. Eu sempre fui muito bom em prova objetiva. Por alguns concursos, eu fui aprovado na prova objetiva através das cotas raciais, outros não. Então, era um fator que era uma política afirmativa que eu considero que eu tinha direito. Eu exerci esse direito em algumas provas não foi necessário, foi pela ampla concorrência. E eu passei a primeira etapa, fiz uma prova de segunda etapa, que quando eu saí, eu lembro muito bem que eu paro para abastecer o veículo e liguei para esse amigo meu que tinha feito o último, mas ele tinha mudado os planos da vida dele. Falei assim, ó, acho que dá, hein? Acho. Então, estão deixando a gente sonhar. Falei assim para ele, eu lembro direitinho. Eu falei assim, olha, dá. Os temas eu escrevi bem, eu escrevi bem. Você sabe quando você sai de um concurso que você vai dar trabalho, né? Você é um concorrente que vai dar trabalho. Você não É. está ali só para brincar. Eu gosto de pensar assim, depois de um tempo de estudo, você chega para dar trabalho. Você é aquela pessoa que leva uma mala de vadimétrico. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz uma prova discursiva, eu levei um vadimétrico ali e eu ouvi o pessoal falando de mala. Eu falei, gente, mas para quê? Que absurdo. Passado alguns anos, estou eu com minhas malas de livro levando para a prova. Para quê? Só para ter tranquilidade de saber que eu tenho um material ali. Você nem abre, mas você gosta de chegar com uma mala de livros, hein? Eu achava muito interessante.
Mas enfim, eu chego, faço a discursiva e no final do ano eu falo que até comentei hoje com uma colega que não é linear o caminho, é altos e baixos. É, É, meu filho quase fazendo um ano, eu como delegado de polícia, pai, concurseiro, o tempo começou a ficar escasso. Eu via que eu estava abrindo mão de vários momentos de criação do meu filho, que eu não conseguia acompanhar tanta criação, o custo de vida aumenta, o salário de delegado não melhorava, não tinha perspectiva de melhora, a gente estava num tempo pós-pandemia, Poder Executivo vinculando os aumentos a um aumento geral, então o impacto em folha salarial era enorme. Falei, olha, não vai dar não, acho que vou largar a mão. Isso era em dezembro de 2023. Eu tinha acabado de fazer a prova do Paraná e a prova de Goiás, primeira etapa, do TJ. Vou fazer só esses aqui que estão em aberto. Isso, virada de ano, eu meio avaliando, né? A gente fica reflexivo na última semana de dezembro. é, Eu acho que vou voltar da aula, não sei. Até que eu recebo a primeira notícia. Eu tinha sido eliminado, e aí eu pulei uma parte da história, e eu acho que esse foi o maior motivo de eu desanimar nas sentenças de Minas. Eu passei na sentença civil, que eu considerava que era mais difícil. Eu lembro que a divulgação, ela foi a sentença civil na parte da manhã e a sentença penal divulgada na parte da tarde. E a sentença civil, ela já cortou quase 70% dos candidatos. E eu tinha passado. Eu falei assim, olha, se eles já cortaram na sentença civil, a sentença penal, eles não podem ficar cortando muita gente. Eu lembrava que eu tinha feito uma boa sentença penal, era uma sentença sobre o tribunal do júri, era uma coisa bem inédita no mundo dos concursos. E a hora que sai o resultado vem muito baixo. Tirei tipo 3,5. Eu nunca tinha tirado nada abaixo de 5, 5,5 em nenhuma prova. Falei assim, não, deve ter um erro. E aquele sentimento de negação, depois eu vejo o resultado, negação de novo, faço recurso, aquele sentimento, não, tem uma coisa errada. E esse sentimento, ele nunca me pegou em provas. Eu já fui eliminado e geralmente eu achava, olha, tá na margem de justiça. Ou seja, eu poderia ter passado, se quisesse dava, mas também dava para não ter passado. E essa sentença criminal do TJ, eu nunca tinha aceitado ser eliminado nela. Não só eu, né? Várias pessoas. E a gente ingressou na justiça, nunca tinha feito isso, contra esse resultado. E na primeira semana de janeiro de 2024 veio um liminar, falando que a gente deveria voltar para o concurso. Assim, gente, mas será? Então vamos, né? Pelo menos vou ter expectativa de fazer uma prova oral. Aí eu vou para Belo Horizonte, faço os exames, as avaliações, e eu tinha esquecido do concurso do TJ, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Por quê? O resultado das discursivas também tinha sido desfavorável. Então, em dezembro, eu estava desmotivado porque eu tinha tomado duas reprovações em concursos que eu estava confiante, mesmo que MP não fosse meu foco. Aí vem o resultado do TJ, eu estou em São Paulo, eu estou em Minas, esperando fazer exame psicológico, e sai o resultado da prova oral de São Paulo. E eu sou aprovado da prova discursiva dos recursos, eu sou aprovado para a prova oral. E vem aquele choque, né? Porque eu estou no moral via liminar, estou no moral definitiva, mas um concurso que eu não tinha tanta dedicação prévia, era um concurso que eu fiz só um filtro de últimas semanas. Mas eu falo, ó, antes o certo pelo duvidoso. Abdiquei dos estudos para o TJMG, posteriormente a liminar foi revogada e etc. O concurso finalizou e a gente não foi chamado. E eu continuei na prova oral do Estado de São Paulo, entrei no modo caverna, né? Eu acho que eu gosto de brincar que tem uma série na Netflix da Última Dança, referente aos últimos anos de atuação do Michael Jordan. E eles se reúnem, última temporada. Aquela última temporada lançou-se uma série que chama A Última Dança, que eles deram sangue para finalizar ali. E eu falo que era, vamos dizer, eu acho que era a minha última dança também. Eu não tinha mais forças para continuar e também não tinha mais condições financeiras de continuar. Então, eu dediquei o máximo que eu pude, tanto do ponto de vista financeiro, prova oral envolve gastos financeiros, sacrifiquei totalmente a família, eu falei, é all-in, se for para dar certo, eu vou fazer o máximo. E graças a Deus eu fiz a prova oral em março, fui aprovado na prova oral, uma nota muito boa, fiquei entre os 5 primeiros colocados, o sexto colocado, salvo engano, e uma instituição que inicialmente eu não conhecia, eu passei a conhecer, né, principalmente no estudo para prova oral, e quando eu comecei a exercer a profissão, eu me apaixonei
eu imediatamente abri mão de qualquer perspectiva de sair da profissão ou de tentar sair sequer da profissão, porque eu acho que eu me encontrei no Ministério Público, o Ministério Público me encontrou perdido aí nos concursos da magistratura. Muito bom, muito bom. Uau, que jornada, hein? Que jornada. É, como é que foi, assim, você falou rapidamente, mas eu achei interessante que você falou que nunca se abalou tanto com, assim, reprovações, né? Mas que essa do TJ de Minas, talvez pela, né, pelo sonho, porque é a tua terra, né? Você falou que sentiu mais o baque. Como é que foi, assim, emocionalmente, você ter que lidar com isso e superar esse baque e voltar pro modo caverna lá pro MP São Paulo, né? Porque, assim, pelo que eu entendia, você estava ao mesmo tempo na oral do TJ Minas com uma liminar, indo para a oral do MP São Paulo, né? Isso, isso. E aí você tem que fazer uma escolha. Você acha, pelo que eu entendi, né? Você percebe que TJ Minas, uma liminar que era uma coisa mais frágil, não era tão certo quanto a oral do MP São Paulo, porque afinal de contas você não chegou lá por liminar, né? E aí você então tem que superar todo o estresse emocional, psicológico de TJ Minas e focar sua atenção para São Paulo. Como é que foi esse lado mais emocional psicológico, né? O que que você disse para você mesmo? O que que virou a chave? Pergunto isso porque, cara, você sabe que muita gente vive situações não idênticas, mas parecidas com essa, precisa desse apoio de ter essa ferramenta, esse instrumento psicológico para poder fazer essas viradas de chave. João, Minas era o meu xodó por dois motivos. Primeiro, eu sou de Minas, né? Então eu queria trabalhar em casa. Segundo, era meu primeiro concurso. E era meu primeiro concurso a nível carreiras jurídicas aprofundado. Sim, sim. Então eu tinha esse mantra. Gente, é meu primeiro. Imagina eu passar no meu primeiro concurso, mesmo que eu tenha feito vários no meio do caminho, ele ainda é meu primeiro concurso. Então eu tinha esse ponto. E eu acho que o bate psicológico desse foi pelo sentimento de injustiça. É uma coisa, é você fazer uma prova que você sabe que o examinador pode dar 5, 5,5 ou 6. E você tirou 5,5, beleza. Era um leque que o examinador tinha de nota. É um aspecto muito subjetivo, correção de prova. O dia que eu aceitei isso, minha vida melhorou bastante. Que coisas de internet que a gente lê e não esquece. Você não deve se dedicar, você não deve se desgastar por aquilo que você não tem controle. A nota tá ali, eu não tenho controle. Mas quando eu vi o resultado da sentença criminal, eu vi o espelho, eu vi outras provas de colegas que aprovaram, eu olhava a minha prova, olhava a prova de quem tirou 9, eu falava assim, gente, 9 não, mas um 7 eu merecia. Então, esse sentimento de indignação, e isso com certeza quem já foi reprovado sentiu, nem todas as provas geram indignação. Tem horas que você fala, opa, aqui eu fui mal mesmo. Sentença criminal de Santa Catarina, eu falo que eu fiquei na zona de rebaixamento. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Não tinha nem como brincar de ficar indignado. Mas ali no TJ eu senti essa indignação, uma injustiça. Eu acho que isso é o que mais dói no mundo do concurso, ser injustiçado. E eu sentia isso, até por isso que eu fui a primeira vez que eu fui buscar amparo judicial. E quando eu vi o resultado da prova oral, o meu filho estava com cerca de 10 meses, 9 meses. E eu olhava para ele, pequeno, 9 meses, falava, me chamava de bar, não chamava de papai. Demorou um pouco para falar papai, chamava de bar. Apesar que a gente não é gaúcho, não me chamava de bar. Ah, gente, eu tenho que quebrar o mundo por ele. Então, não só naquela época, mas até hoje, quando eu tenho uma certa desmotivação, um certo desânimo por alguma coisa, eu olho para ele ali, que hoje está com quase 2 anos, frágil, totalmente dependente ainda da gente, uma pessoa, um ser humano que ainda vai viver todas as lutas que vão ser inerentes à trajetória dele. Eu falo, ele merece um pai melhor. Não só do ponto de vista de dormir tarde estudando, não só do ponto de vista de fazer algo mesmo que a gente não queira, mas também do ponto de vista até físico. Eu falo que às vezes eu estou no desânimo de fazer alguma atividade física, eu olho para ele e falo assim, poxa, ele merece um pai que daqui 10 anos possa correr com ele no campo de futebol. Ele merece um pai melhor do que ele tem. Do ponto de vista emocional, ele merece um pai que tenha curado as cicatrizes do passado. Então, sempre eu analisei muito depois do nascimento dele, e a gente conversava muito, eu e minha esposa, que quando descobre o nascimento, a mãe já é mãe.
o pai parece que ele vai pegar no tranco. E eu fui esse pai que pegou no tranco. Eu demorei, não foi assim, tá na barriga, eu sou pai. Eu lembro que o dia que eu descobri que minha esposa estava grávida, a única coisa que eu me preocupei foi fazer um testamento. Mas eu vou fazer um testamento porque eles precisam ter segurança financeira se acontecer alguma coisa. Minha esposa, você é doido. Eu falei, não, minha preocupação sempre foi essa. Aconteceu alguma coisa comigo, eu era delegado de polícia, já me envolvi em questões envolvendo arma de fogo, em disparo de arma de fogo. A gente, mesmo que seja uma cidade do interior, a gente já fez prisões de pessoas importantes dentro de organizações criminosas. Então a gente tinha um pouco de temor pela vida. E eu falo que nesses meses, e principalmente após o nascimento, que vem, você tem um filho, esse filho depende de você, esse filho, o espelho dele vai ser você, e você tem totalmente autocontrole para fazer o que você quer da vida. Você vai fazer as coisas que vão garantir um futuro melhor para o seu filho ou não? Então, ali no ápice da desistência, da reprovação e da aprovação, eu lembro que eu senti muita força lembrando dele. Eu tenho que deixar um legado para ele melhor do que eu tenho hoje. E isso me tirou, me deu forças. Então você tem que Fantástico. canalizar. Eu falo que tem que achar alguma coisa. Porque por muitas vezes você não vai estudar por gosto, você vai estudar por ódio. E quando você estuda por ódio, o que que te motiva? Tem que ter. Pessoas dizem, colhem uma foto no seu local de estudo do motivo que você está estudando. Ah, isso é balela, isso é detalhe. Mas eu vou te falar que tem momentos que, às vezes, o baque da queda é tão grande que se você não canalizar alguma coisa externa para motivar, não vai. Não Então, vai. eu tive uma canalização muito grande do meu filho. Também eu fui muito. Aí é um ponto crítico meu mesmo. Eu sempre fui muito vaidoso no ponto de vista de, olha, eu sou bom para fazer prova. Como assim eu não estou passando? Eu sempre fui muito autoconfiante, João. É um defeito, vamos dizer. Porque eu tenho um histórico de aprovação bom em concurso público. Então eu criei uma expectativa em relação a mim mesmo que eu seria bom nas provas que eu estava fazendo. E eu não estava sendo tão bom. E isso meio que veio infligir meu ego. Então eu tinha um sentimento também de raiva em relação a mim mesmo. Gente, eu sou melhor com uma prova dessa, não é possível. Eu estou estudando, eu tenho que passar. Eu tenho um vídeo viral aí no Instagram, né? Eu não sei quem que é que ele fala. Alguém pensou, alguém criou, escreveu, resumiu, explicou, você só tem que entender. Não é possível que você não consegue entender. Eu já vi Ah, esse. é boa. Eu não sei quem que é, mas eu sei que ele fala uns. Gente, o cara já escreveu, já entendeu, já explicou, desenhou, você só tem que entender. É só isso que você tem que fazer. É um vídeo meio viral, eu acho engraçado quando eu vejo ele, que eu penso, poxa, o cara já. O senhor estudou constitucional, entendeu a matéria, explicou a matéria, desenhou a matéria, eu não vou entender. Mas, pô, não existe isso, eu tenho que entender isso de uma forma ou outra. Mas isso, Hum, gente, é só uma brincadeira, tá? Tem matérias que mesmo assim eu não entendi até hoje. Mas isso acontece. Mas foi isso, João. Eu acho que você tem que legal. ter um porto seguro ali, que no pior dia você vai falar assim: tem alguém por quem eu luto. E pra É, mim foi meu filho. legal. Cara, muito legal essa ideia, essa vivência de paternidade que você, né, começou a ter e tem, move muito a gente, né? E aí, só fazendo um breve parênteses aqui, eu me identifiquei muito contigo quando você falou da questão do testamento. Eu já fiz um documento. Meus filhos já hoje são mais velhos, né? Meu filho tem 19, minha filha tem 20, vai fazer 21 anos agora, né? Agora em abril. E já estão na faculdade, enfim, já estão. Então, assim, já estão seguindo a vida, né? Mas eu tenho uns 2 anos atrás, eu já tinha isso, mas eu não tinha mostrado para eles. Eu peguei um documento, fiz um documento mesmo, fiz um documento relatando tudo que eu tenho, tudo, tudo, tudo. E botando assim contatos, olha, você tem um seguro de vida, e aí se Isso, acontecer alguma coisa comigo, é isso o mesmo. nome, o nome da pessoa é fulano, o contato é esse, assim. Ó, no banco, o nome da gerente é esse, lá no fundo de investimento, o nome da pessoa é essa, assim, assim, assado, você quer. Cara, eu fui botando tudo. Aí eu cheguei, sentei, mostrei pra eles, a minha filha, credo, pai, que coisa horrível. Minha esposa fica indignada quando eu conto disso pra ela. Ela fala assim, olha, acontece com todo mundo. Aí você não sabe Acontece. nem para quem você vai ligar. Eu falo isso, alguns amigos estão passando pelo processo de paternidade. Eu falo, gente, se falecer você hoje, sua esposa sabe para quem que ela tem que ligar para adicionar o serviço de funerário seguro? Às vezes, por um momento, por 30 minutos que você tira durante sua vida, você facilita uma coisa trágica que pode atormentar a sua Exatamente. família por muito tempo. É, E às é. vezes, se não tiver uma estrutura, a gente não está falando de
pessoa se tem muitos bens, eu não tenho muitos bens. É só uma coisa simples para falar assim, olha, Não liga é. para tal pessoa, porque na hora do desespero eu já presenciei isso, pessoas que estavam totalmente perdidas porque não tinham uma orientação do que é feito É. nesse momento. Eu fiz exatamente isso. Eu botei tudo assim, também não é muita coisa, mas fui botando. E aí eu botei, olha, advogado, precisa de um advogado, isso aqui tá aqui. Você precisa de uma pessoa de confiança para poder ajudar a desenrolar tudo na vida. Aí eu botei um telefone de um grande amigo meu, desde que a gente tem 40 anos de amizade. E aí o cara é muito safo, né? Aí eu botei o telefone dele. Cara, fiz tudo. E aí quando eu viajo, eu tô no avião, eu pego, dou uma olhada pra ver se tá atualizado, né? Porque às vezes muda um detalhezinho ou outro, eu Aham, dou aquela atualizada, salvo e mando no grupo que nós temos nós quatro, né? Mando. aham. Aí minha filha sabe que eu tô viajando, que eu vou viajar, aí ela coloca assim, pai, pelo amor de Deus, para com isso. Né? Não sabe se o avião tá caindo naquele momento, né? Falei, cara, vai que o avião cai, vai que acontece qualquer coisa, assim, É, cara, eles gente. estão, enfim. Mas é o Mas, pensamento de um homem diferente da mulher, né? exatamente. Aí minha A mulher fala assim, mulher. minha mulher fala, eu prefiro você vivinho, para com isso, né? É, mesma coisa. Mas esse Boa, sentimento é boa. importante, de cuidar e proteger, né? É. Cara, você, considerando, é, quando você passa para policial penitenciário, eu entendi que até você passou ali em 2016, pelo que eu me lembro. Isso, Isso. E aí você passou para delegado em 2018, isso. né? Mas você ficou um período sem estudar, né? Você ficou um período sem estudar Foi, foi. como Isso policial aconteceu nas três penal. carreiras. Eu É, falo que sempre acontece isso comigo, que é o período de assimilar. é, Como que funciona a carreira, como que eu vou desempenhar meu trabalho até. Ah, não, cansei disso, vou continuar estudando. legal. Aí você estuda ali um período para delegado, passou, teve um período, né, até você assimilar. É, quando você volta a estudar de fato para carreiras jurídicas? Novembro de 2021. Tá. E aí você, de novembro de 21 até. Você passou quando? Março de 2024. Então a gente tá falando 21, 22, 2 anos e 23. meio. Não, 21 para 22, 22 para 23, 23 para. 2 anos e meio de estudo, né? É, então teve o período que foi para policial penal, o período que foi para delegado, não foram períodos longos, mas foram períodos curtos, Uhum. e depois esse período para o Promotor. MP. Beleza. Tá. Deixa eu botar isso aqui que eu vou tomando nota aqui de tudo. Tá. Vamos falar, cara, sobre o que você fez de estudo, né? Eu vou fazer duas perguntas que são faces opostas da mesma moeda, né? Que é o que você fez que deu certo e o que você fez que, pelo menos para você, não deu tão certo e que você precisou ou abandonar ou mudar. Vamos lá começar para quem quer fazer concursos de nível médio, né? Que é um concurso totalmente diferente. Na Uhum. época que eu estudei para o concurso de policial penal, não tinha essa estrutura que os cursinhos têm hoje, tá? Aqui era pedra e martelo, vamos dizer. Não tinha essa estrutura nenhuma semelhante a hoje. Tô Então a te gente ouvindo. tinha canal ali no YouTube de aulas gratuitas, eu maratonava essas aulas, tinha apostila de questão que você comprava em banca de jornal. A gente está falando de 2013, 2014, cidades do interior. Eu sei que nas grandes cidades e já tinha acesso à internet de todo mundo, já tinha computador, já tinha cursos virtuais, mas ali a gente era meio, não tinha tanto conhecimento de onde procurar. Então eu foquei, por exemplo, em aulas virtuais gratuitas no YouTube e cursos e apostilas de questões. E foi o suficiente, tá? Era um concurso nível médio, era mais lei seca, redação também, então foi possível. Eu falo que eu comecei a estudar mesmo quando eu estudei para delegado. E o cronograma que eu tinha para Minas Gerais era muito curto, era cerca de 4 meses. Mas o edital de Minas também era muito curto. Então eu consegui montar um sistema de revisão tradicionalíssimo, que é aquele que você revisa em lapsos pré-estabelecidos. Então eu conseguia revisar naquele sistema de 24, 72 horas, assim, 4 semanas. Porque era um edital curto, muito curto, matérias mais curtas, lembrem-se disso. Então foi muito bom, primeiro, ter um sistema de revisão para delegado de polícia civil, ter um sistema de revisão efetivo. Outro ponto que foi muito favorável e que eu sempre repeti na minha preparação, principalmente para a prova objetiva,
Não é um estudo reverso, tá? O estudo reverso que você começa estudando pelas questões, depois vai para a matéria. Mas é um estudo muito focado no compreender questões. Então, o que que eu sempre fiz, João? Utilizando plataformas de questões na internet. Quando eu ia resolver questões, e primeiro eu tinha um contato teórico com a matéria, geralmente materiais escritos por otimização de tempo. Videoaula, eu não tinha tempo suficiente para ver videoaula, então eu gostava muito do meu PDFzinho ali, impresso e marca-texto, impresso mesmo, para aquela sensação de papel, eu sempre gostei muito disso. E quando eu fazia questões sobre essa matéria, eu não fazia questões para bater quantidade, eu fazia uma revisão profunda da questão que eu estava fazendo. Então eu sempre considerava que se a questão tinha 5 alternativas, para eu acertar ela, eu tinha que saber qual que era a certa e qual os fundamentos para as outras 4 questões estarem erradas. Então, às vezes, eu não fazia muitas questões, mas cada questão que eu fazia era uma revisão completa sobre aquele ponto. E isso me ajudou muito. Então, por exemplo, outra premissa que eu tinha na hora de fazer questões para prova objetiva, chutar para mim era errar. Porque se eu tive que fazer a questão durante minha preparação e chutei e acertei, e se eu chutasse errado na prova? Então aquela questão, no meu controle, era uma questão que eu teria que fazer novamente, porque eu não tinha certeza sobre ela. Então minha premissa de prova objetiva era essa. As questões eram pontos para revisão e conhecer a forma de abordagem do conteúdo. Por isso, minha parte teórica inicial não era tão aprofundada. Porque eu acho que. Primeiro você tem que ler, né? Você tem que ler pelo menos todas as leis que tem sobre aquela matéria ali. Você tem que ler a Constituição Federal. Não tem como você passar um concurso e saber o que que existe na Constituição Federal. Só que às vezes a pessoa às vezes dedica tempo demais à parte teórica antes de começar a fazer questões e não entende como que aquela matéria é cobrada em questões. E a gente tá falando de prova objetiva, tá, gente? Assim, você começa a notar um certo padrão. Tem artigos que eles caem mais que os outros. Tem parte teórica que é mais confusa que outras. Tem leis que são muito escassas de cobrança. E através disso você vai se retroalimentando. Por quê? Você estuda um pouco de teoria, faz questões, entende a parte importante da teoria e volta para a teoria. E você vai repetindo esse ciclo. Então, acho que a resolução de questões foi um ponto muito forte para mim. Um ponto que eu acho que me prejudicou muito e me criou um trauma, para a prova objetiva eu sempre gostei muito da minha preparação. Para a prova discursiva, um ponto que eu acredito que foi prejudicial foi um estigma que eu tinha que eu sou mal em prova discursiva. Eu partia desse pressuposto toda vez que eu começava a estudar prova discursiva, que eu era ruim, que se desse certo ia ser no milagre. Então isso já me deixava numa atmosfera de medo da prova discursiva. Eu chegava na prova discursiva com confiança muito baixa. Muito, muito baixa. Mesmo que não tivesse nenhum precedente meu em prova discursiva. Eu não tinha feito prova discursiva e na prova de delegado de Minas eu estava morrendo de medo. Não sei por quê. Eu tinha sido muito aprovado em primeiro lugar no objetivo, então eu tinha uma pressão não só interna, mas social. Eu falo que meu pai, pessoa humilde, minha mãe, pessoa simples, já tinham contado na cidade inteira de Formiga que eu ia ser delegado. E eu sabia que tinha mais 2 provas ainda. Então eu olhava, eu falava assim, eu olhava pro meu cachorro olhava para mim pensando que eu era delegado, porque todo mundo já estava me dando parabéns. E, gente, eu tinha feito a primeira prova. Pensa. Então eu criei uma pressão muito grande. E isso é um ponto, às vezes, prejudicial. Eu não sou de ocultar, tem gente que estuda anos e não conta para ninguém. É um caminho. Tem gente que estuda e compartilha na internet, é outro caminho. Eu sou a pessoa que se me perguntar, ó, você está estudando? Estou estudando. Estou estudando, mas eu também não tenho divulgação em redes sociais no momento. E eu não estou estudando no momento para nenhum concurso. Então eu sempre fui intermediário. E isso eu acho que às vezes você tem que saber como que você vai se portar nessa situação. Ou você fica calado e fica bem com você mesmo, porque também ficar calado e não ter um amigo para contar sobre as dificuldades do cotidiano dos estudos é complicado. Ou você divulga e aceita que vai vir pressão. Vai vir pressão, vai vir crítica, vai vir palpite, vai vir roda de família comentando. Você vai lidar bem com essa pressão ou não? E ali eu não tive a oportunidade de resolver. Minha família resolveu por mim e jogou toda a pressão para cima de mim. Então eu cheguei pressionado, cheguei com uma moral muito baixa e meu desempenho na prova discursiva de Minas não foi muito bom. Mas ali eu também entendi que, mesmo em situação de estresse, ou seja, na hora de fazer prova, eu não perdi o controle. O meu emocional se mantinha muito estável em dia de prova. Para mim era mais um dia comum. Então,
lógico, devido aos parâmetros. Então me facilitou muito. Só que essa questão da pressão, da divulgação, do olhar familiar, isso é um ponto que me complicou muito, criou uma atmosfera que desde o momento inicial dos estudos para a discursiva, eu já estava meio assim, nossa, vai dar errado. Eles vão ver que eu não sei, eles vão ver que eu marquei muito X chutando e agora eles vão ver que eu não sei nada. Então tem É, essa sabotagem, sabe? A autossabotagem, ela é muito complicada. E a é, gente chega para a prova oral de Minas, onde eu considero que eu fiz o regular, nada de muito bom, nada de muito errado. Foi o regular. Deveria às vezes ter treinado mais. Agora, considerando as carreiras jurídicas, prova objetiva, o mesmo pressuposto. As questões sempre foram o meu ponto de tranquilidade maior. Agora, a coisa que mais me prejudicou, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo não seguir o que eu fiz, é a ausência de material fixo. Eu acho que isso é uma coisa crucial para uma estabilidade emocional e que em etapas futuras você não caia como se fosse de um penhasco. Eu chego na prova oral do Ministério do Estado de São Paulo sem ter um material fixo. Eu olho aquele e falo, assim, tá, e agora? Onde que eu vou estudar direito? Onde que eu vou estudar direitos difusos? Eu não tenho livro de difusos. Como é que eu vou fazer? Processo penal. Onde que eu vou estudar processo penal? Eu tinha livros, tinha, mas era livro que tava, tipo assim, consultas específicas. Eu tinha PDF de algum curso, mas estava ali, sabe? Às vezes desatualizado. Então foi um ponto que todo mundo que começa a estudar fala, ó, seleciona qualquer cursinho, mas abraça com ele e morre com ele. Salvo também se você vê que o material está muito aquém, né? Lógico. Eu falo assim, você está indo mal na prova, tem dois fundamentos. Ou seu material é incompleto, aí você tem que ajustar seu material, ou você não sabe o que está no seu material. Aí falta você ler seu material. exato. É duas coisas, não tem outra, não tem uma terceira opção. Ou tá no seu material ou não tá. Se não tá, às vezes o cursinho não é de qualidade. Mas se tá no seu material e você tá errando, é porque você não tá lendo o suficiente. Mas tenha um material, que seja um PDF, que seja uma doutrina, porque uma hora vai chegar seu momento, quem tá no objetivo, de fazer discursiva. Quem está na discursiva, uma hora vai chegar no momento de fazer prova oral. E vai chegar num ponto que você precisa ter esse material. Senão você vai perder muito tempo. E aconteceu isso comigo. E por isso que eu arrumei muito desespero na prova oral de São Paulo, porque eu não tinha base teórica fixa. Eu sabia tudo de tudo, mas eu não tinha onde consultar. Então era um carnaval literal para tentar achar esse material. Então hoje, se eu fosse começar no ponto de vista de questões objetivas, eu faria isso novamente, que é uma retroalimentação entre questão e teoria, usando as questões para treinar a resolução de questões e revisar matéria. Acho que o melhor método de revisão é fazendo questão, sabendo argumentar com as questões, usando os filtros certos, né, os recortes de tempo certo, o recorte de carreira certo. Parte de prova, parte de material. Eu iria ter meu material fixo, aquele material que não é resumo do resumo, tá? Tem que ser um material bom, confiável. Eu tenho certeza. Aí não é com certeza tem, né, João? Tem. Com certeza tem. Esse material, gente, aí o que que eu falo? Pegue um material, seja de qual curso, mas um curso que você confie, um curso que você vai entregar a chance da sua aprovação na mão dele, e vai atualizando também. O material não tem obrigação de ser 100% completo. Se você viu um tema ali que você viu que tem mais dados, completa seu material, imprime, incorpora, escreve à mão. O material tem um erro, corrija o erro, seja também um estudante proativo. Não adianta você ver uma coisa, tá bom, vou ficar com isso. Então eu incorporava o meu material com observações pessoais, se eu fosse fazer de novo. E principalmente prova oral, o que me ajudou muito foi se submeter. Eu tinha uma facilidade maior na prova oral do MP em questão de oratória, pelo exercício de da função de delegado. Então, muitas vezes a gente participava de questões de mídia, questões sociais, conversava muito, atendia muitas pessoas. Então, a inibição de fala não foi um problema meu. Só que eu fiz cursos, tá? A gente gasta horrores em prova oral, porque eu acho que é a hora do tudo ou nada. Então, é bom fazer curso, é bom treinar com os colegas, treinar com colegas diferentes para você sair da sua zona de conforto. Eu nunca tinha eu nunca tinha conversado com o João assim, num bate-papo desse tamanho. Então, no início, eu estava meio acanhado, agora eu já tenho mais tranquilidade para falar.
Simulado de prova oral é a mesma coisa. A primeira vez que você vai treinar com um colega, você vai meio que ficar acanhado, mas daqui a um tempo você cria uma certa intimidade e você perde um pouco da trava. Mas essa trava ela é muito importante, porque no dia você não conhece o seu examinador. Você tem que se submeter a essa situação de estresse para você começar a interpretar as situações. A depender da fisionomia do outro interlocutor, do tom de voz do outro interlocutor, da posição corporal do outro interlocutor, você começa a notar se o seu discurso está sendo aceito ou não. E isso é importante revezar os colegas de treinamento. E por último, informativos e jurisprudência. Eu fiz isso no meio do caminho, deveria ter feito desde o início, você criar sua base de revisão de informativos, tá? Não dá para você ler informativo como se fosse jornal das 8. Você lê um dia, aí no outro dia sai o informativo, você lê ele, informativo você tem que revisar. E não dá para você ler o informativo inteiro toda vez. Então eu tenho uma pasta aqui organizada, STJ, STF, informativo 610 até o sei lá qual. Eu quero revisar os informativos, está aqui nessa pasta. Tá tudo marcado, né, pelo Adobe mesmo, os pontos principais, os pontos que a jurisprudência evoluiu, os pontos que eu já vi cair em prova. Então, uma otimização de material. Quando eu preciso revisar informativo, eu tenho minha base. Muito bom, muito bom. E em termos de erro, que eu anotei aqui, o seu principal erro foi não ter um material fixo, né? E aí você Hum. perguntou do ênfase, né? A gente tem lá o PDF de doutrina, né? Que a gente disponibiliza e começou esse ano, agora em 25, a disponibilizar de uma forma consistente, que é para isso. E interessante que você falou, Patrick, que é assim, é, quando a gente foi formular esse PDF de doutrina, que é uma novidade agora de 2025, eu, eu pensei muito e aí criei da seguinte maneira, né? Você tem lá, por exemplo, um capítulo, né? Poder Constituinte. Aí você vem lá, as explicações, tudo, né? Aí o finalzinho, você tem lá questões, né? E aí a gente tem um resumo. Isso muita gente tem. Só que o resumo que a gente pensou foi o seguinte: a gente tem lá, a gente não chama de resumo, a gente chama de revisão do tema, para estimular a pessoa a fazer revisões constantes em cima daquilo ali, que é uma síntese. E a gente fez uma, tipo assim, pensa numa página. 2 terços da página é a revisão. Outro um terçozinho, só a lateral, são pautas. Tipo de caderno, assim, Isso aí pautado, para a pessoa escrever. entendeu? Para a pessoa poder escrever. Então eu falei, eu tenho estimulado o pessoal, pegue isso aqui para você fazer suas revisões rápidas e usa isso aqui para fazer revisão. Estuda o material principal. Depois faz a revisão no material curto. E nesse material curto, você vai fazendo suas anotações, né? Que é Tem dois exatamente pontos. isso. Pega um material e vai com ele até o final. E vai melhorando o material. E esses dois pontos, até dois pontos que você tocou que eu quero ressaltar. É, era até um pressuposto para eu escolher o livro se ele tinha esse ponto de revisão ao final, tá? Porque eu acho isso muito importante. Porque às vezes você não quer estudar a hermenêutica jurídica completa. Você quer só lembrar o que que é hermenêutica. Você quer só ver o que que essa matéria engloba. E não dá para você ler 60 folhas. Às vezes em 2 folhas tem os tópicos da matéria e ali você tem uma revisão para prova oral. Você tem uma revisão para montar esqueleto para a prova discursiva. Eu gostava muito de montar esqueleto. O que é montar esqueleto? Você não simula. Simular é você sentar, fechar tudo e simular as condições de prova. Montar esqueleto é pega um tema espinhoso, ou um tema que é complexo para aquele concurso, ou um tema que é aposta, senta e monta uma linha de previsão de gabarito. O que que é? Quais palavras-chave sobre esse tema que você acha que vai ter no espelho? E ali eu ia fazendo, sabe? Aí eu conseguia fazer muitas questões nesse ritmo. Sentar e simular a prova uma vez na semana. Agora, fazer esqueletos de possíveis palavras-chave para fins de correção, eu vencia muito conteúdo rápido. E Muito outro bom. ponto, tem alguns colegas que estão estudando para a segunda etapa do MP e sempre perguntam: nossa, mas esse livro é o suficiente? Esse material é o suficiente? Nossa, mas eu sei que prova do MP cobra às vezes um difuso mais aprofundado. Pessoal, assim, sei lá quantas provas eu fiz, quantas discursivas eu fiz, 90% se resolve com o básico. 90% você resolve com um conteúdo intermediário, vamos dizer, verticalizar o tema, a entender as nuances. A gente hoje estuda um pouco de empresarial aqui para preparar alguma questão e ver alguma situação envolvendo a atuação do MP na lei de recuperação judicial e falências, considerando os motivos do veto do artigo 4º. Isso é o detalhe do detalhe do detalhe. Isso a gente vai estudar quando você tem uma previsão de banca que gosta do tema.
quando você está fazendo um concurso que o precedente principal daquela matéria veio desse estado. Então a verticalização, ela é pontual. Eu sempre gosto de pensar assim, ah, mas onde que eu vou verticalizar? Aí você vai pegar um estudo de banca para a segunda etapa, tá? A gente não eu não verticalizo em primeira etapa. Primeira etapa é um pouco de tudo e de tudo um pouco, para você conseguir vencer o cronograma. Segunda etapa, que você vai escolher um tema ali que tem uma lógica para você escolher, e você vai pegar uma tese sobre esse tema e aprofundar. Então, aquele material de cursinho, ele vai te ajudar para você vencer o básico. Mas também os cursinhos dão pesquisa de banca, dão direcionamento que tem temas que você precisa verticalizar. Excepcional, excepcional. E isso casa com o que você tinha falado anteriormente, que a sua parte teórica não era tão aprofundada, era muito lei, Não. questões, e a parte teórica é só para ir ajudando a você entender as leis e as questões, enfim, muito Até o legal. motivo, né, João, que eu conheci o João, porque a gente tinha uma pesquisa É, de banca do TJ que falava, prova de 2018, salvo engano, verticalizou muito humanística. Então, eu sabia que eu precisava verticalizar, eu precisava saber aquela questão basicona de qualquer sinopse não ia me adiantar numa prova de constitucional pesada. Por isso que a gente fez contato com o João e ele verticalizou os temas. Eu lembro direitinho de eu escrevendo e falei assim, gente, eu nunca raciocinei que esse tema está vinculado àquele. Mas dá para fazer isso em todas as matérias, João? Não dá. Não dá. Você vai selecionar os pontos, que aí também é jogo. Não é jogo de aposta, não. É teoria dos jogos. Você vai avaliando os cenários para você conseguir evitar a surpresa. exatamente. Eu me lembro que nessas aulas que eu gravei para o TJ de Minas, a gente aprofundou mesmo, assim, né? É um aprofundamento que eu não dou numa turma regular, que não tem condição. E não precisa, não é porque não Não dá, precisa. porque não precisa. Perfeito, perfeito. Cara, Patrick, adorei. Adorei, cara. Muito obrigado mesmo aí por compartilhar a sua trajetória e os seus métodos de estudo. E eu quero te fazer um desafio aqui, né? Todo final de entrevista eu pergunto, eu pergunto não, eu coloco o seguinte desafio, né? Imagina que o pessoal terminou de assistir a sua entrevista, tá, chegou aqui agora. Aliás, se já chegou aqui, já dá aquela curtida aí no vídeo, se inscreve no canal. A pessoa chegou aqui agora e ela vai sentar para estudar, vai abrir o caderno, o computador, o livro, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? Pressão, hein? Isso não foi Pressão, né? previamente combinado, não. Não Isso foi não é combinado, previamente não. Não combinado, tem não. combinado, Não não tem tem, não combinado, tem. não. Eu acho que envolve uma motivação, sabe? Eu acho que cada um vai ter seu tempo de aprovação, mas o que que vai definir o tempo que você aguenta? E eu recebi mensagem de um colega hoje falando, olha, não aguento mais pegar ônibus para fazer prova. E o que que define isso é a motivação. Então eu falo, você tem que ter certeza, e aqui eu falo um juízo de certeza muito específico sobre o motivo que você está ingressando nesse caminho. Porque se é um motivo que ele é passageiro, a sua motivação vai ser passageira. Agora, se é um motivo duradouro, a sua motivação vai ser duradoura. E nada atrapalha mais um candidato que a desmotivação, e nada ajuda mais um candidato que ele motivado. É, muito bom, muito bom. Então eu anotei aqui, tenha certeza sobre o motivo de estar no caminho. Sim, Muito sim, bom. porque esse Perfeito. motivo, às vezes o despertador vai tocar e vai ser por esse motivo que você vai levantar. Não é por nada mais do que esse motivo, sabe? E por E vezes foi comigo. qual é o nome do seu filho? Murilo. Então, tá aí o nome do seu O motivo, motivo. Murilo. O nome do motivo é Murilo. E o nome do motivo que a gente continua hoje correndo atrás da vida, Sim, sim, tentando sim. melhorar, tentando ser um promotor de justiça melhor, ser um pai melhor, ter mais saúde, ingressar na área acadêmica para poder Hum. ajudar, não só no viés de dar aula, mas no viés de incentivar também, porque a mudança que o mundo de concurso, cada um passa por, tem jeito de mudar a sua vida. Mas eu falo de onde eu vim, da família que eu vim, da realidade financeira que eu vim. O concurso público foi a porta que mudou minha perspectiva de vida atual e a perspectiva de vida das futuras gerações da É. minha família. Você falou, né? Embalador de mercado, agente penitenciário, né? Policial Aham, penal, delegado, promotor de justiça, né? aham. Olha,
Olha aí a curva crescente, Sim, né? Enfim. e não E, nem- seria e- outro caminho. Eu não e teria outro nenhum, caminho se não fosse. e nenhum demérito em relação à dignidade de cada Não, pessoa, de cada cargo. de Mas forma é por alguma. causa da questão mesmo Reconhecimento financeiro, do potencial financeiro que cada cargo tem e o impacto que isso gera, não só na sua vida, mas na sua família, né? E isso, eu falo Sim. que antes do amor à instituição, a gente tem um amor à família. Exatamente. Então, a família vem em primeiro lugar. E eu era muito realizado como delegado de polícia. Na questão profissional, eu gostava demais. Gostava demais. Mas eu olhava a questão do aspecto familiar, e olha, primeiro por questão, às vezes, de segurança, segundo por questão financeira, e também porque as instituições pelas quais eu prestei concurso, todas eu ficaria de trabalhar, ficaria feliz em trabalhar. Vamos esforçar mais para tentar. Mas assim, eu era. Policial penal não tinha dimensão na época. Mas delegado, como eu fiquei 5 anos e tudo, eu era muito feliz. É uma profissão muito gratificante. Tão como hoje, tão qual hoje eu sinto na carreira de promotor de justiça. Muito Esse bom. contato com a sociedade, esse contato com diversos ramos do direito, coisa que eu não tinha na carreira de delegado, é algo muito incentivador todos os dias. Muito bacana, muito bacana. Patrick, mais uma vez, cara, obrigado. Tenho certeza que aí a tua história, a tua trajetória e as tuas orientações de estudo vão te ajudar muita gente, com certeza, com certeza. E quero deixar para você a última palavra para você falar diretamente agora com a galera. Se quiser deixar alguma mensagem direta para o pessoal. Pessoal, primeiro, muito obrigado por terem ficado até aqui no final. Para mim é motivo de muita alegria conseguir compartilhar e, por favor, escute tudo que eu falei, não num tom de vista, num ponto de vista de, eu consegui, ele conseguiu. Não, mas um ponto de vista que você também pode conseguir, porque não tem nada, não tem nada. E muita gente pergunta, e eu fui a pessoa que perguntou várias vezes. Tem um segredo? Tem uma virada de chave nos seus estudos que você abre uma mente de, não, não tem, é uma continuidade. Faltando um mês para ser aprovado, eu tinha desistido. Então, persista, avalie o motivo que você está lutando, readeque esse motivo se necessário, e a trajetória é longa, mas todo momento é compensado depois que você é aprovado. Qualquer situação que eu vivi, eu falo que o Ministério Público do Estado de São Paulo já pagou, eu não estou falando do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de satisfação nesse exercício do cargo há 8, 9 meses aí. Cara, excepcional, excepcional. Teve um juiz que eu entrevistei aqui e eu fiz a mesma pergunta para ele sobre uma frase final. Ele não pensou duas vezes, ele só falou assim: vale a pena, né? Vale a pena. Não Vale tem a como, pena. não É, tem como. Vale a pena. Independente se você exerce carreira de advocacia, se você já é concursado, se você é estagiário, vale a pena. Não tenha é isso. dúvidas disso. É isso, muito bom. Meu querido, valeu, aquele grande abraço. Pessoal, como eu falei, gostou? Curte, pega o link, manda para as outras pessoas, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha aí com todo mundo, se inscreve no nosso canal para a gente crescer cada vez mais e levar essas boas mensagens para todo mundo, para muita gente, beleza? Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu, Valeu, até Patrick. mais. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.